Vocês sabem que eu fiz aquele primeiro vídeo e na hora que eu fui editar, eu não tive certeza que eu estava gostando do resultado. E aí eu comecei a pensar por quê? Por que eu não estava gostando? Era o conteúdo? Era a falta de, talvez, ler um roteiro? E uma coisa veio muito na minha cabeça que eu acho que faz sentido, que é, primeiro, eu realmente não escrevi um roteiro, eu tinha uma ideia e eu gravei algumas vezes aquele vídeo até conseguir aquela edição. E existe um negócio que eu fiquei pensando muito, que é, hoje em dia, eu vou tirar um número aqui do bolso, tá? Mas eu diria que 80% dos vídeos que a gente assiste tem um roteiro escrito, ou pelo menos refinado, por uma inteligência artificial. E você consegue reparar muito em alguns vícios de linguagem da inteligência artificial. E eu me peguei pensando no seguinte: talvez eu não tenha gostado, porque eu também já estou meio acondicionado a ouvir um texto plástico, um texto já mastigado, que alguma inteligência artificial pegou e refinou. Você pode fazer esse exercício. Qualquer texto que você jogar num chat GPT da vida, ele sempre vai ter um comentário. Ele nunca vai falar: seu texto está perfeito. Sempre vai ter uma coisinha para falar e sempre vai ter alguma coisa para refinar na opinião dele, né? Bom, então eu resolvi simplesmente fazer esse vídeo para falar sobre a maneira com a qual eu pretendo fazer esse conteúdo. E aí eu vou até pedir para quem estiver assistindo ter um pouco de paciência com o jeito que eu falo. Às vezes eu paro para pensar, às vezes, obviamente que eu estou tentando cortar isso na edição, mas muitas vezes eu paro para pensar e eu não tenho a continuação instantânea do que eu estava querendo falar, porque a ideia está roteirizada, a ideia está escrita, mas o roteiro ele não está feito. Eu não escrevo um roteiro passo a passo, eu não estou lendo alguma coisa, eu estou aqui dividindo as coisas conforme elas saem. Uma das coisas que, quando eu fiz uma época de terapia, eu percebi muito, é que eu tinha uma terapeuta, ela era muito silenciosa, então ela deixava você falar e aí, muitas vezes ela não interrompia e ela não comentava nada. E eu comecei a perceber uma coisa, que é uma parte grande da terapia, é você ouvir o que você está falando. Às vezes você pensa em alguma coisa e lá dentro da sua cabeça essa coisa rebate nas paredes, né? E ela some, ela reaparece, ela tem várias formas. E enquanto ela não sai, ela não está concretizada, né? E quando ela sai, ela entra de novo por outro lugar, né? Ela entra pelo seu ouvido. E muitas vezes ela atinge ali, nesse caminho de sair da sua boca, né? De sair da sua cabeça e entrar no seu ouvido, é como se você estivesse alimentando o sistema com a própria comida, né, dele. Nessa realimentação ele sente o gosto. Muitas vezes era o caso de eu falar alguma coisa, ouvir, né, aquele som daquilo que saiu, e aí eu parar e falar: pera, não é isso que eu queria dizer. Então eu acho que a ideia aqui é um pouco essa. Para quê, né? Para que a gente está fazendo isso? Eu ainda não tenho uma resposta concreta para isso. Eu acho que uma das coisas tem muita coisa para ser falada aqui dentro, e eu acho que essa é uma boa maneira de dividir e de repente se conectar com pessoas que passam pelas mesmas coisas ou que têm ideias dissonantes com essas, né, que eu trago aqui. Mas no final das contas é isso, é uma terapia e é uma forma de colocar para fora e ouvir
as coisas que estão batendo lá dentro da cabeça e saber se, quando elas vão para fora, elas estão fazendo sentido, ou o mesmo sentido que você imaginou dentro, né, da sua cabeça. Ou seja, outro bom exercício, na minha opinião, é esse de falar, colocar para fora, materializar aquilo que está batendo dentro da sua cabeça. Eu tenho um amigo, eu sempre comentei isso com ele, o fato dele falar sozinho. E eu descobri que ele fazia isso porque a gente começou, numa época, a trabalhar na mesma empresa, ou seja, a gente almoçava ali ao redor da empresa, e um dia eu fui almoçar em um lugar, ele foi almoçar em outro, e na volta eu vi ele do outro lado da rua andando e falando sozinho. Eu imaginei que ele estava no telefone, mas não, ele estava simplesmente falando sozinho. E eu fui lá perguntar, eu falei, por que você está falando sozinho? Ele falou, eu falo sozinho, eu falo comigo muito, é uma maneira que eu tenho de organizar minhas ideias melhor. Na época, eu achei meio maluco, mas se você for pensar, é uma ótima maneira de você organizar suas ideias, porque você está materializando elas. A partir do momento que você fala, você está ouvindo aquilo. E quando você ouve, você pode julgar se ela é uma ideia boa ou ruim, ou se ela é uma ideia que precisa de refinamento, ou se é uma ideia que deve ser descartada. Então, eu não consegui começar a falar sozinho, apesar de que aqui podemos considerar que eu estou falando sozinho, mas eu nunca consegui começar a falar sozinho ou começar a fazer esse exercício, mas eu comecei a escrever, que também é uma forma de materializar ideias. Então, eu acho que isso seria um bom exercício. Fale com você mesmo, fale sozinho ou escreva. Escrever, para mim, resolve muita coisa até hoje, e não basta escrever, você tem que escrever e ler, porque eu acho que o escrever e ler é o mesmo processo de você pensar, falar e escutar. Né? Quando você escreve, você materializa aquilo. Quando você lê, e especialmente quando você lê em outro momento, quando você está com um humor diferente, quando você não está na mesma frequência que você estava quando você escreveu aquilo, eu acho que você ganha aí uma camada de análise que é super válida, porque ela é diferente você é uma pessoa diferente daquela que escreveu aquele texto. E pode ser que você concorde 100% com o que está escrito ali, e pode ser que você até enxergue que, nossa, naquele momento eu estava meio alterado, naquele momento eu estava chateado, eu estava puto da vida, que seja. É um meio de você, no final das contas, analisar aquilo e entender se fez sentido ou não. E tudo é um aprendizado, então tudo que você escrever, não importa o estado que você esteja, e até acho que quando você está num estado de fúria, ou tristeza, ou alegria, euforia, vale a pena escrever, vale a pena você voltar depois naquele momento e lembrar que você, nossa, como eu estava mal nesse dia 1 ano atrás, ou 6 meses atrás, e agora como eu estou bem. É um jeito, é uma fotografia do seu estado, é uma documentação das fases que a gente passa, que todo mundo passa na vida, que é uma montanha-russa. Peço paciência, se você está aí assistindo, porque eu não pretendo passar meus roteiros por nenhuma inteligência artificial. A ideia aqui é fazer algo que seja o mais humano possível. Uma coisa engraçada eu sou designer gráfico, e a primeira coisa que eu sempre penso quando eu começo um projeto é qual vai ser o logotipo, qual vai ser a comunicação visual, como vão ser os assets, né, gráficos desse projeto. E nesse projeto eu zero pensei nisso. Eu não quero um logo, eu não quero uma vinheta. Eu quero que seja uma coisa super simples, mais humana possível. E a ideia é dividir ideias que possam ressonar com outras pessoas ou iniciar discussões que sejam frutíferas, né? E eu acho que essa diferença foi o que muito me atraiu nesse projeto, nessa ideia, que por nenhum momento eu pensei, como vai ser o logotipo, como vai ser a comunicação gráfica. Eu não estou realmente me importando com isso, e não acho que tem que ter. Talvez no futuro, não sei. Agora, nesse momento, não é o caso. E eu acho que a última coisa antes de ir embora é muito importante que você seja sincero quando você está falando com você próprio, né? Você tem que confiar
nessa pessoa que você está dividindo as coisas. Essa é, de fato, a única pessoa que você consegue ser 100% sincero, porque ela sabe o que está acontecendo dentro da sua cabeça. E eu acho que a gente se engana um pouco achando que os pensamentos aparecem na nossa cabeça, né? Eu acho que pensamentos, eles estão por aí e a gente se conecta com eles, né? A gente se agarra neles e a gente às vezes se agarra tanto que é muito difícil largar um pensamento. Às vezes a gente se agarra em algo negativo e é super difícil largar aquilo. Por autopreservação, precisa aprender a dissolver esses pensamentos, né? A deixar eles irem, deixar eles passarem. Fale com você mesmo, seja sincero, escreva e leia depois de novo, releia. Se conheça mais, né? A cada conversa que você tem com você mesmo, acredito que você está um passo mais próximo de se conhecer melhor. Esse meu amigo deve se conhecer absurdamente, porque ele falava muito sozinho. Obrigado, não vai ter loginho, não vou pedir para você seguir e dar like. Eu quero que isso seja diferente nesse aspecto também, ok? Obrigado, até a próxima.